salve estudantes de Teoria das Relações Internacionais do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de iniciar aqui uma nova aula referente à atividade número 2 desse conjunto de atividades à distância que nós estamos fazendo nesse período de quarentena devido ao coronavírus, o novo coronavírus, Covid-19 aqui no Brasil. Então, essa atividade envolve um tópico específico que é a Sociologia do Conhecimento das Relações Internacionais. Vou tentar brevemente abordar uma introdução e levantar alguns dos principais elementos desse tópico. Por problemas técnicos e alguns desafios aqui de gravação e edição das aulas, esse vídeo está um pouco diferente, eventualmente tem algum corte, eu estou em um espaço aqui que está com um pouco de barulho, e qualquer dúvida que vocês tiverem a gente pode resolver nos fóruns da disciplina, na plataforma EAD do Moodle, ou também nós podemos resolver dúvidas maiores, obviamente, quando retornarmos às atividades presenciais. Certo, meus queridos e queridas, vamos iniciar então. Bueno, então, estamos aqui com o tópico 1.2 da unidade 1, o campo teórico das relações internacionais e especificamente a sociologia do conhecimento das relações internacionais, estruturas e espaços de produção. Nesse tópico, o objetivo principal é discutir, antes de aprofundarmos as discussões, os debates sobre produção teórica nas relações internacionais, sobre correntes teóricas predominantes, possibilidades de aplicação teórica nas relações internacionais, abrirmos caminho ou introduzirmos alguma discussão sobre por que produzimos o conhecimento nas relações internacionais, qual o sentido da produção de conhecimento, ou melhor, da geração de conhecimento nas relações internacionais. Na nossa sociedade atual, nós temos um fenômeno muito próprio que o professor Boaventura de Souza Santos apresenta, professor da Universidade de Coimbra, que é a ideia de industrialização, do conhecimento. Isso a gente vem percebendo cada vez mais no Brasil, nas nossas universidades, nos ciclos de debates com amigos, família, colegas, de que sobre qual é o sentido da existência da universidade, qual o sentido da existência da ciência. E aí, trazendo para o nosso caso, qual o sentido da existência de conhecimento sobre relações internacionais. Só assim, só entrando nesse debate, emergindo nessas discussões, nós vamos ter alguma noção sobre que tipo de teorias utilizaremos, que tipo de teorias construiremos e também como fazê-lo na área de relações internacionais. Nós temos cada vez mais, atualmente, uma ideia de que as ciências de verdade, as ciências que realmente valem a pena são as ciências naturais, as ciências aplicadas, também ciências exatas, ou ciências da tecnologia. Então, são ciências que realmente contribuem para a sociedade, para o processo produtivo, o bem-estar da população, a ideia de que a inovação tecnológica vem exclusivamente dessas áreas. Isso está presente nas políticas de ciência e tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, está presente também nas próprias menções da universidade, inclusive quando é atacada, quando a universidade é atacada por eventuais críticos à existência da universidade ou à própria ciência, que hoje em dia, pasmem, parece comum, cada vez mais comum críticos à ciência. A universidade se defende justamente dizendo, nós temos tais e tais ações que potencializam a inovação econômica, os benefícios econômicos, ou os impactos na saúde. A gente vê muito hoje, na pandemia do coronavírus, as universidades mostrando a sua força pela pesquisa científica na área da
bioquímica, da biologia, né, da neurociência, das áreas de saúde em geral. E, portanto, nós temos uma dificuldade de compreender, de alguma forma, a importância, primeiro, da ciência, mas quando compreendemos a importância da ciência, nós temos dificuldade de compreender a importância das ciências humanas. O que servem as ciências humanas? Recentemente, houve uma portaria, uma normativa do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, tirando a área de Ciências Humanas e Sociais da cota do Programa de Iniciação Científica do CNPq. Porque, em princípio, não é ciência, não produz inovação nem tecnologia. E isso é parte da nossa compreensão sobre ciência. Isso é parte da nossa compreensão sobre para que serve a ciência, quais são os seus objetivos, por que ela nos ajuda socialmente. E quem compreende essa discussão não é necessariamente a epistemologia, ou a teoria da ciência, a filosofia da ciência, ou as teorias do conhecimento, como nós vimos no encontro passado, na aula passada, mas principalmente quem discute essas questões é a sociologia do conhecimento. Tentar entender por que prioridades são estabelecidas na nossa sociedade, por que teorias prevalecem ao longo do tempo devido a aspectos sociais, a instituições, a questões políticas, econômicas, a prioridades civilizacionais, por que a ciência é vista de certa forma em certo momento, por que ela é produzida de certa forma em certo momento. Especificamente neste momento em que vivemos, nós temos, como o próprio professor Boaventura de Souza Santos fala, a industrialização do conhecimento. Então, o conhecimento ele serve para uma visão da sociedade, que é uma visão tecnicista. Nós precisamos de inovação tecnológica, nós precisamos de inovação no bem-estar das pessoas. E a ciência serve para isso. Inclusive, a estrutura da produção científica se torna cada vez mais industrializada, com uma relação empregado-empregador, com a ideia de monetização, com financiamento, com investimentos. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas a perspectiva, inclusive pouco importa a minha opinião aqui, mas justamente a perspectiva de compreender a ciência e como ela se produz hoje socialmente é o foco da sociologia do conhecimento. Nós temos uma sociedade que cada vez mais vê o benefício da ciência, um benefício técnico aplicado, e muito menos um benefício da ciência sobre justamente questionar o que a sociedade precisa, o que a sociedade tem de interesses e prioridades. Quem discute isso é justamente a ciência social, as ciências sociais e as ciências humanas. Porque não tem como discutir prioridades da sociedade sem entender as sociedades, sem entender como as sociedades são constituídas, quais os valores, quais as desigualdades, quais as estruturas, quais as formas de ação, quais as estruturas de dominação e subordinação na sociedade, quais são as formas possíveis de organização da sociedade do ponto de vista político, social, econômico. Sem esta reflexão, nós nem sabemos claramente para que vai servir as tecnologias que a gente produz. Para que servem as tecnologias, por exemplo, de pesquisa, vacinas para atacar o coronavírus hoje? Se a gente tem dificuldade de que as pessoas acessem a essa tecnologia, que as pessoas tenham renda para garantir um leito no hospital, assim, e quais pessoas são essas? Quais pessoas são mais vulneráveis? As ciências
exatas e naturais não conseguem observar isso. Quem observa isso são as ciências sociais humanas. Então, o conteúdo ético que a ciência vai adotar é fundamentalmente orientado pelas ciências sociais humanas. Entretanto, as ciências sociais humanas hoje, no Brasil principalmente, mas ao redor do mundo, elas não são vistas como áreas em que haja realmente um debate científico, que as pesquisas que são feitas produzam efetivamente valor e informação para a tomada de decisão. Não, na realidade as pessoas têm uma visão sobre economia, uma visão sobre política, uma visão sobre sociedade que elas adotam e reproduzem de forma distanciada do que é produzido efetivamente sobre dados, resultados, indicadores e avaliações, né, da nossa sociedade, das nossas sociedades ao redor do mundo. Então as ciências sociais e humanas, elas basicamente não têm informado decisões, por exemplo, no campo da economia. Temos que fazer uma política macroeconômica, ou uma política econômica em sentido amplo, lato, né, para amparar a população nesse momento de dificuldades. Que discussão teórica está sendo feita sobre quais ferramentas econômicas, a partir da teoria econômica, da ciência econômica, seria mais adequado adotar? Quem está fazendo isso são os pesquisadores, as pesquisadoras, mas na mídia, nos jornais, na discussão governamental, parece que é tudo achismo. Então, a ciência ela serve muito, ela é exaltada por alguns grupos. Precisamos da ciência para entender o coronavírus, para entender os processos de cura, os processos de tratamento, a difusão epidemiológica, né? Mas não para discutir necessariamente quais são os possíveis fundamentos das políticas públicas que nós vamos tomar, das políticas econômicas, das políticas sociais. Então, quem opina sobre isso são jornalistas, geralmente, e não cientistas dessas áreas. Para vocês terem uma ideia, né? Quem opina sobre medicina... não, eu não sou médico. Então, posso chamar um médico para opinar. Mas quem opina sobre o campo da economia, da política, das políticas públicas, geralmente são os próprios jornalistas. Porque toma-se de ideia de partida de que isso é senso comum. Isso pode ser... qualquer um pode opinar. Como se não houvesse valor das ciências sociais produzindo algo. No campo teórico das relações internacionais, isso também existe. As relações que o Brasil vai ter com a China, as relações que o Brasil vai manter com os Estados Unidos, quais são os custos e benefícios de cada uma dessas opções, quais são os custos internacionais de tal postura do Brasil, por exemplo, em relação a fenômenos como o próprio coronavírus, como tenho falado nesse momento. Quem opina sobre isso? São teóricos de relações internacionais? São pessoas que realmente têm conhecimento, estudo sobre isso? Geralmente, né, quando você tem um problema de epidemia, você chama um especialista em epidemiologia. Quando você tem um problema de relações internacionais, você coloca qualquer pessoa, muitas vezes, às vezes um jornalista sem experiência, às vezes qualquer pessoa que não tenha uma pesquisa própria na área para opinar, para dar a sua visão. Então, a defesa da ciência, do fortalecimento da ciência, está, portanto, fundada numa ideia industrialista da ciência. A ciência serve não para questionar a sociedade moderna, não para questionar os valores que estamos defendendo em cada política ou tecnologia nova que inventamos, mas sim para executá-la com eficiência. Não com efetividade, com eficiência, ou seja, diminuindo custos, diminuindo valores, aumentando a eficácia com menos recursos, que a gente chama de eficiência, mas não necessariamente pensando a efetividade. Se ela cumpre com princípios
com valores, com necessidades sociais, econômicas, políticas que temos no momento. Se fosse para pensar em efetividade, teríamos que lidar com ciências humanas e sociais, aprendendo com a história, a importância da história, aprendendo como o ser humano se comporta, a importância da antropologia, da psicologia, aprendendo como a sociedade se move, quais são as suas estruturas, assimetrias, né, processos e agentes, ou seja, sociologia, aprendendo as estruturas econômicas, economia, aprendendo as estruturas políticas, ciência política, e aprendendo como todos esses elementos se relacionam no globo, relações internacionais. Precisamos disso? No meu ponto de vista, precisamos. Mas só vamos perceber a razão da ausência dessa discussão, deste debate e da valorização do campo das ciências sociais e humanas se entendermos sociologia do conhecimento. Essa foi uma justificativa inicial dessa aula. Então vamos partir para algumas questões vinculadas à introdução do que é a sociologia da ciência, a sociologia do conhecimento, e algumas ideias, algumas reflexões sobre a área de relações internacionais. Aqui eu vou também mostrar, esta é a literatura que tínhamos colocado como obrigatória para a aula de hoje, ou né, uma literatura fundamental, essencial para a aula de hoje. Então, iniciar por uma discussão mais ampla, né, essa do Boaventura de Souza Santos, da Revista Crítica de Ciências Sociais de Coimbra, texto de 1978, que vai discutir a importância da sociologia da ciência, uma visão crítica sobre ciência, sobre os impactos da ciência na nossa sociedade e como isso nos leva a uma política científica mais adequada, a compreensão sobre a ciência como um todo e não só a ciência como um conjunto de métodos que produz resultados mais eficientes na nossa sociedade. Também temos uma discussão ampla que está como leitura complementar da aula de hoje, que é do Bruno Latour, um sociólogo da ciência, um sociólogo do conhecimento mais recente. É a ciência em ação, como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. Então vai tentar analisar esse texto, é a edição de 1997 da tradução brasileira, tá? E é um texto bem interessante. Esse aqui é uma cópia que fiz para mim, eu tenho a versão que está na minha biblioteca pessoal, né, que está inacessível agora lá na universidade, mas é um texto bem importante, vai lidar com justamente o processo de socialização desses sujeitos, esses sujeitos que lidam com a construção do conhecimento. É uma leitura complementar mais aprofundada. E especificamente para a área de relações internacionais, temos a leitura obrigatória, o artigo importante da Arlene Tickner, professora atual da Universidade de Rosario, na Colômbia. É um artigo divisor de águas, no meu ponto de vista, sobre a ideia de produção de conhecimento teórico, principalmente, a partir da periferia na área de relações internacionais. É um texto publicado no European Journal of International Relations, em 2013. Texto muito importante, o European Journal of International Relations, várias edições sobre o andamento da ciência das relações internacionais. E esse é um texto que compõe essa avaliação crítica desse journal, que é um dos mais importantes da área de relações internacionais do mundo. Texto muito importante, depois vamos tratar um pouquinho sobre ele. Outros textos acessórios que nos ajudam, não menos importantes, são esse texto de 2009, né, da Arlene Tickner também, né, que antecedeu o texto de 2013, e o professor
da Universidade de Copenhagen, tem o professor Oliver, que vai lidar, sobretudo, com a noção de avaliação do que tem sido produzido ou como tem sido construída a área de relações internacionais ao redor do mundo. Então tem capítulos específicos sobre países sul-americanos, países africanos, países asiáticos, países europeus, e vendo como que se dá essa relação centro-periférica na produção de conhecimento de relações internacionais. Outro livro interessante de 2010 é um livro editado também aqui nesse caso, pelo Amitav Acharya e pelo Barry Buzan, dois autores muito relevantes na área, especificamente de estudos regionais e estudos de segurança, mas também eles têm levado a cabo, sobretudo o professor Amitav Acharya, sugiro que os sigam no Twitter. Ele tem uma ideia de Global IR, relações internacionais globais, tentando entender qual é a diversidade e variedade da produção de estudos de relações internacionais ao redor do mundo. E o professor Barry Buzan, professor da LSE, da London School of Economics, que tem lidado também com a produção de conhecimento a partir de uma visão complexa de sistemas internacionais. Com capítulos também de produção de conhecimento sobre principalmente países asiáticos, Mas vale a pena, acho que sobretudo para quem quiser aprofundar esta discussão. E aí no caso brasileiro, temos um artigo que já se tornou clássico, de 2008, do professor Amado Luiz Cervo, da Universidade de Brasília, que vai lidar com a discussão se realmente precisamos de teorias nas relações internacionais e se haveria possibilidade de substituí-las por conceitos. Essa é uma visão dele, que vocês podem ter críticas ou concordância ou discordância. O que mais importa aqui não é necessariamente a proposta dele, mas a visão sobre como se constitui a estrutura hierárquica, a divisão de trabalho de produção teórica nas relações internacionais. Isso é muito importante. E aqui por fim, fazendo um pouco de jabá, nós temos um artigo recente publicado na última edição da revista de Relações Internacionais da Universidade Federal de Rio Grande do Dourados, revista Monções, de 2020, e foi produzido derivado de um trabalho de conclusão de curso de graduação em Relações Internacionais da mestranda Josiele Decol, que foi me orientando na época, e a gente tem um estudo aqui que é uma condensação sobre uma avaliação específica do que tem sido produzido em teoria de relações internacionais no Brasil. Que tipo de teorias têm sido utilizadas, quem as utiliza, quais são as correntes mais influenciadoras. E aí tem uma análise empírica de 2 programas de doutorado relevantes. O primeiro programa de doutorado do Brasil, a PUC-Rio, e um programa de doutorado relevante no sul do Brasil, que é o primeiro programa de doutorado na área de relações internacionais ou de política internacional no sul do Brasil, que é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não se chama Relações Internacionais, chama Estudos Estratégicos Internacionais. Então, esse texto aqui também é interessante, quem quiser avaliar, então, e criticar, e mandar comentários, sugestões, eu agradeceria muito, influências da produção teórica em teses de doutorado e tal. Fica a dica aí, estamos abertos a comentários, críticas, sugestões para melhorar novas pesquisas. Então, indo para a nossa aula, essa é a composição das referências bibliográficas que nós temos na aula de hoje. Nós começamos com uma discussão sobre ciência especificamente, Os debates que eu gosto de trazer mais para as disciplinas de graduação,
mas vale a pena a gente refletir. Vamos refletir, reflitam aí, pensem antes de passar a sequência do vídeo. Pensem um pouco, né, deem um pause no vídeo e pensem um pouco aí nas casas de vocês, no lugar que vocês estejam assistindo. Então, a ciência autônoma em relação, né, às relações de poder existentes na sociedade e nas relações internacionais, o que a gente produz de ciência, né, o que a gente desenvolve em termos científicos é excluído das relações de poder, né, e das relações sociais que existem no nosso mundo. Pensem em exemplos, pensem se realmente a ciência consegue ser produzida dentro de uma bolha. Então as tecnologias que são inventadas, elas são inventadas exclusivamente por finalidades científicas, né? Será? E quando a gente começa a entender ou a buscar a compreensão da estrutura cultural da ciência, a estrutura social da ciência, nós estamos nos direcionando desde filosofia da ciência, ou seja, os critérios de validade, as condições teóricas e metodológicas que envolvem a ciência, para a sociologia do conhecimento, ou sociologia da ciência, que é justamente aquilo da ciência que não é científico, é aquilo da ciência que está relacionado com o contexto que a ciência é produzida. O Boaventura Souza Santos vai lidar com a discussão de que é impossível entendermos a ciência sem entender o que para ele é importante como conceito de relações internacionais, a própria ideia de imperialismo, o próprio nacionalismo. Então a ciência está subordinada a grandes estruturas das relações internacionais. Então, é impossível compreender ciência, inclusive, a efetividade da ciência, a eficácia da ciência, se a gente não tentar compreender em qual contexto a ciência é produzida e quais são as prioridades estipuladas, estabelecidas para a produção científica. Então, a sociedade vai informar sempre os conteúdos teóricos, as condições teórico-metodológicas, os critérios de validade do processo científico, o porquê, para quem e como se produz ciência no mundo. Isso é muito importante e essas discussões vêm desde o debate sobre a superestrutura em Marx, a ideia, né, do conhecimento como mercadoria, inclusive, né, e partindo, né, seguindo pela perspectiva durkheimiana, né, a noção do conhecimento produzindo papéis, normas, produzindo profissões, né, a ideia da ciência enquanto também um processo social que vai produzir instituições, seguindo para a filosofia alemã, né, Max Scheler, é uma noção de que os conhecimentos, né, produzem noções ideológicas, valores, reproduzem conceitos sobre o mundo, chegando até a visão do Karl Mannheim, que é a noção do próprio conceito de sociologia do conhecimento que surge nesse momento. O conceito de sociologia do conhecimento surge nesse momento e vai discutir realmente esse ambiente específico no qual nos inserimos e a produção do conhecimento especificamente se insere. E é a partir dessa discussão que a gente vai começar a se questionar se a ciência é boa ou se a ciência é ruim, qual é a função social, né, da ciência. A função social da ciência pode ser, digamos assim, avaliada ou sugerida de formas diferentes. E aqui está uma perspectiva bem interessante, inclusive Boaventura de Souza Santos estipula no seu texto, de 78, essas duas gerações
né, da própria sociologia do conhecimento, da sociologia da ciência. Essas duas gerações, para quem, pessoal de mestrado, devem ter lido o texto, obviamente, elas estão divididas entre dois autores que ele coloca, né, Robert Merton e o Thomas Kuhn. E o Merton com uma visão mais positivista, né, a noção de que você tem como manter uma visão normativa da ciência, né? A ideia de que a ciência ela tem um bem por si só, de que os fatores racionais, de que os códigos, a lógica, os pressupostos das metateorias de falseamento, né, ou de progressividade, eles por si só são importantes e têm que ser avaliados na sua particularidade. E até uma visão mais crítica, sobretudo uma visão kuhniana, de que você tem não só uma divisão, como propõe o Merton, né, você teria os fundamentos da metateoria, né, da noção científica racional, e por outro lado uma perspectiva social, não necessariamente racional, mas institucional, normativa, de que a ciência está ali também sendo influenciada pelos contextos. Essas duas esferas que em Merton estão separadas, segundo Boaventura Santos, são fundidas, né, na epistemologia e na sociologia do conhecimento do Thomas Kuhn. É impossível pensar nas questões da racionalidade científica sem pensar, né, nos valores sociais, muitos vinculados a símbolos, a irracionalidade, a questões ideológicas. E também não temos como pensar só nesses valores sem observar as questões da produção científica, inclusive vendo a ideia do positivismo ou da normatividade, né, da ideia de ciência heróica, de a ciência fundada com valores em si mesmo, na lógica, no teste, reteste, como parte, inclusive, dessa estrutura social, que vai produzir a ideia justamente de ciência enquanto um bem social, um bem... Os próprios cientistas se tornam heróis, ou seja, uma noção de que são salvadores, né, dos problemas sociais, resolvem esses problemas sociais a partir, né, de uma lógica que é distinta das outras lógicas da política, dos interesses. Ou seja, os cientistas, com uma visão mais positivista empiricista, né, do final do século XIX, início do século XX, a ciência teria seu valor por si só e as regras produziriam pessoas que dariam soluções para os problemas do mundo de maneira descolada dos seus próprios interesses. Essa visão já foi superada, ou pelo menos tem sido muito criticada, não só pelo Kuhn, mas também pelos outros teóricos que, inclusive, mantêm uma noção da importância da lógica e da racionalidade na ciência, né, como Lakatos, como Larry Laudan, mas que, ao mesmo tempo, mostram que existem vários elementos de ideologia, de valores que perpassam a produção do conhecimento científico. Daí chegamos àquela questão. Então, se a ciência é um composto, é um processo social complexo que produz instituições, produz estruturas, produz mudanças e constrangimentos nos agentes. Será que a gente tem ciência nas relações internacionais? Existe uma ideia de que ciência é apenas a ciência do tipo positivista, né? Do tipo teste-reteste, o método empírico especificamente. É um método que envolve corroboração, comprovação ou falseamento. Então, essa visão da ciência é um tipo de visão da ciência mais positivista, né? E esse tipo de visão da ciência não é a ciência em si. O Robert Jackson, que foi a literatura da aula passada, mostra que, na realidade, se a gente tem um conceito restrito de ciência, dizendo que só o positivismo ou visões mais
racionalistas sobre a ciência que são ciência de fato, bom, então a gente vai dizer que relações internacionais tem muito pouco de ciência. Agora, se nós formos pensar que a ciência ela pode ser justamente essa multiplicidade de visões epistemológicas sobre como produzir conhecimento, não necessariamente um conhecimento que busca avaliar fenômenos empíricos, que busca comprovação, corroboração, testes sobre uma realidade que deveria estar no mundo, que deveria estar livre dos nossos impactos. Se a gente pensa que outros tipos de conhecimento, inclusive a noção de que nós temos um conhecimento sendo produzido pelos pesquisadores e ao mesmo tempo a leitura dos pesquisadores sobre o mundo produz a própria realidade, ou seja, não existe realidade se não for a própria leitura que nós fazemos sobre ela. Além disso, realidades que não são materiais, que não têm condições de serem testadas empiricamente, como o empiricismo ou o intuitivismo empiricista, né, o positivismo lógico sugeriria. Então a gente tem como produzir inferências sobre realidades abstratas, sobre discursos, sobre valores, sobre conceitos, sobre símbolos. Então, se a gente acreditar que isso também é ciência, né, de que o reflexivismo, o normativismo, né, e as suas teorias específicas, né, na parte de cima que seriam as epistemologias e embaixo teorias, se a gente acreditar que isso é válido, a gente vai ver que a ciência, a gente vai ter uma noção de ciência muito mais plural e capaz de abarcar diferentes interpretações epistemológicas. E isso tem a ver com a nossa sociologia do conhecimento. Então, a gente vai considerar a ciência o que, afinal de contas? A gente vai considerar como teorias válidas o que? Só o behaviorismo? Testes a partir de modelos empíricos que são rodados por meio de acessos a dados quantitativos? Ou se a gente vai discutir questões vinculadas a discursos, né, num outro extremo, a constituição de conhecimentos, e aí vinculando isso com filosofia, com abordagem basicamente fundada em hermenêutica, né, em leitura de textos. Então, será que isso é menos ciência do que a ciência positivista? Dependendo da nossa resposta, a gente vai compreender um tipo de relações internacionais e vai ser capaz de observar mais ou menos fenômenos, né, do que consideramos então como ciência das relações internacionais. E aí nós podemos pensar, é possível articular rigor e crítica na ciência e nas relações internacionais? Mesmo, aqui o rigor não envolve necessariamente positivismo, tá? Ser rigoroso não significa ser rígido. Tá? O positivismo nos leva a certa rigidez operacional, em que só podemos processar e observar, colher dados e processar analiticamente fenômenos que são passíveis de observação material. Isso é uma rigidez. Agora, se a gente amplia a perspectiva de quais fenômenos realmente podemos processar cientificamente, nós diminuímos a rigidez e aumentamos a complexidade das nossas análises. Em qualquer uma dessas análises, a gente pode ter níveis altos ou baixos de rigor no que produzimos. Mesmo o maior positivista pode, eventualmente, estar produzindo ciência sem rigor. E mesmo o mais reflexivista dos cientistas pode produzir ciência com altíssimo rigor. Com altíssimo rigor a partir daquilo que ele considera enquanto processo de construção de conhecimento. Então, se a hermenêutica, análise de discurso, a semiótica, análise de conteúdo é importante como uma forma analítica da minha visão construtivista ou da minha visão de teoria crítica, reflexivista de mundo,
eu posso produzir ciência nestes termos com rigor metodológico. E, ao mesmo tempo, se eu for mais positivista, eu posso também produzir ciência com rigor metodológico, que é geralmente, inclusive, pautado dentro da ciência positivista, né? A necessidade de rigor metodológico. Agora, percebam, não é porque eu estou com uma perspectiva epistemológica mais fluida, menos rígida, é que eu posso descartar o rigor no uso das metodologias. E não é porque eu adoto uma perspectiva epistemológica, também passando agora para a área da crítica, né? Uma perspectiva epistemológica mais positivista, que busca mensurar realidades e fenômenos que sejam mais passíveis de observação e coleta de dados, que eu não posso ter crítica nos meus estudos. Não é porque eu tenho uma visão de construção de conhecimento mais rígida, né, como é o caso do positivismo, eu tenho que me abster de qualquer tipo de crítica. A questão é, qual é a explicitação da crítica que vai... Qual é o grau de explicitação crítica que vai ter no meu texto? Qual é o grau de utilização dessa crítica para justamente construir a análise? E isso vai variar. E qual é o grau de rigor que eu vou adotar na minha pesquisa, que também vai variar. Então, a ciência, a partir de uma noção de complexidade sobre as visões epistemológicas, uma visão de complexidade sobre as opções teóricas que temos, ela precisa ser reconhecida, então, como uma ciência complexa, com várias formas de se produzir conhecimento, de se valorizar que tipo de conhecimento é mais válido ou menos válido. Isso vai estar sociologicamente informado. Você é formado numa universidade de tal tipo, de tal padrão, que tem uma perspectiva epistemológica X. Você será, de alguma forma, constrangido ou a adotar, ou a criticar de forma mais dura aquele tipo de construção de conhecimento. Se eu for socializado em outros parâmetros, em outra universidade, com outros professores e professoras, eu vou também ser informado por tais visões, e isso é próprio da ciência. Então, no momento, inclusive, que a gente vai escolher as universidades em que vamos nos formar, em que vamos nos aperfeiçoar, os centros de pesquisa em que vamos trabalhar, nós necessariamente estamos optando em relação a os valores, né, epistemológicos e teóricos que vamos ter constantemente na nossa formação. Não precisamos nos filiar de forma automática à crítica, mas sabemos que vamos ser assediados por esse tipo de construção do conhecimento ao longo da nossa formação. A visão da realidade também enquanto dinâmica, ou seja, uma realidade quanto mais complexa é a nossa ciência, mais dinâmica é a nossa percepção da realidade. Quanto mais complexa a nossa ciência, é mais também observadora do alto grau de transformação e variabilidade, ou seja, a nossa ciência vai perceber realidade, ela não é necessariamente repetida, né? Ou seja, você não, por mais que você consiga observar padrões comparáveis, esses padrões são abstrações, a realidade nunca se repete efetivamente, precisamente. Então, quanto mais complexidade nós vamos ter na nossa perspectiva de ciência, mais uma noção de mudanças também vai estar presente. E também a noção de que a realidade é sempre obscura, de que nunca vamos poder conhecer efetivamente a realidade fora da caverna para fazer, ou a realidade fora daquela sombra que aparece nas paredes da caverna para fazer analogia ao mito da caverna, né? A alegoria da caverna do Platão. Então,
Então, nunca teremos condições efetivamente de reconhecer, né, a verdade, ou seja, há leituras e verdades que vão estar estabelecidas justamente pela nossa incapacidade de compreender essencialmente, né, leis do mundo, já visto que o mundo é dinâmico e não repetido. Então, essa noção de obscura, né, de que a nossa realidade não tem como ser compreendida na sua totalidade, mas não quer dizer também que a ciência não tenha uma diferença em relação ao senso comum. A ciência ela tem padrões e rigor na observação da realidade, seja a forma que a gente vai observar a realidade, tanto os elementos materiais ou imateriais, tanto os processos naturais ou os processos constituídos. De qualquer que seja a nossa noção epistemológica, a gente tem condições de ter rigor e diferenciar o conhecimento que produzimos da realidade em relação ao senso comum, às leituras mais corriqueiras sobre esta realidade. Isso é bem importante. Então, a ciência necessariamente ela vai ter, independentemente, né, da nossa perspectiva epistemológica, ela vai ter um método que vai ser influenciado pelos nossos conceitos, né, que vai ser influenciado pelas nossas teorias e as nossas metateorias, e que, portanto, todo esse contexto científico aqui será influenciado por ideias, valores, símbolos e por um contexto social. Então, as metateorias até então que nós avaliamos, elas vão até aqui, né, sobretudo, e elas não passam por essa área aqui das ideias e tampouco para a área da sociedade. É hoje que nós estamos tratando especificamente sobre aquelas duas esferas maiores, conjuntos maiores, dentro dos quais o método, os conceitos, mas principalmente as teorias estão colocadas. Bom, turma, minha sugestão agora é que vocês deem um tempinho, né, vão tomar uma água, vão respirar um pouco e aí voltem para a segunda parte da aula. É importante a gente ter um tempinho para acalmar um pouco a cabeça, para descansar, refletir, né, esvaziar um pouco o nosso cérebro, e aí vamos retomar, dar uns 5 minutinhos aí, retomem a aula a partir de agora. Eu também vou dar um tempinho, porque a aula está ficando um pouco longa, então se passa de 50 minutos, vocês já vão começar a delirar, e eu também. Então esperem um pouquinho, deem o seu timing, e aí voltem daqui a uns 5 minutinhos para a continuidade da aula, ok? Essa é a minha dica aí de professor, para vocês não enlouquecerem, certo? Bora! De volta então. Nesse momento nós vamos ampliar a nossa discussão para o contexto das relações internacionais, tanto do ponto de vista empírico, porque vamos lidar com esse debate sobre a sociologia do conhecimento, a construção do conhecimento atual em perspectiva global, quanto em termos teóricos, porque vamos discutir a construção do conhecimento na disciplina de relações internacionais. As nossas perguntas importantes, que envolvem o nosso debate aqui, deixa eu botar a minha cara um pouco para cá, então, por que a ausência de teorias não ocidentais de relações internacionais? Ou seja, não há teorias não ocidentais de relações internacionais. Isso parte do pressuposto que não há, ou pelo menos que elas não são vistas ou ouvidas, ou pelo menos de que elas são muito pouco ampliadas, aceitas e propagadas. E as respostas podem ser várias. O que gostaria que vocês até refletissem sobre isso. As teorias de relações ocidentais descobriram um caminho correto para compreender as RI? É porque existe um caminho correto, será? Uma perspectiva mais positivista, racionalista de conhecimento? As teorias de relações internacionais adquiriram um status hegemônico, no sentido gramsciano, a ideia de que elas compõem parte das ideias e instituições que fundamentam hegemonias,
na perspectiva global. As teorias não ocidentais existem, mas estão escondidas. É uma falta de espaço, é uma falta de voz, é uma falta de acesso. Existem condições locais que constrangem a produção de teorias de relações internacionais fora do centro do sistema internacional ou dos países do norte. O Ocidente saiu na frente e hoje nós temos um período de recuperação. Quais dessas hipóteses, dessas perguntas, parecem fazer sentido? Não precisa ser apenas uma delas, mas quais parecem fazer sentido para vocês? Reflita um pouco sobre isso, antes da gente simplesmente mastigar o conhecimento e mandar para vocês. Reflitam, pensem, discutam com amigos, com familiares, com, sei lá, namorado, namorada, ou reflitam consigo mesmo. Por que vocês acham que a gente não tem acesso a teorias não ocidentais de relações internacionais? Se é que a gente pode usar esse nome não ocidental, é uma discussão bem importante. Mas por que teorias que estão fora do mainstream são de difícil acesso? A discussão que a Arlene Tickner, que é professora como eu tinha mostrado anteriormente, professora da Universidade de Rosario, na Colômbia, ela traz para nós, nesse texto de 2013, é justamente essa relação centro-periférica na produção teórica de relações internacionais. Não só na produção de conhecimento sobre relações internacionais, mas na produção teórica de relações internacionais, que seria um conhecimento de ponta. A ideia é de que nós não estamos só produzindo relatos, dados, fontes sobre as nossas histórias específicas, mas nós estamos competindo do ponto de vista de quem sabe compreender as relações internacionais de forma simples, complexa, dependendo da sua perspectiva epistemológica. Ela apresenta a ideia de que existe uma divisão de trabalho dentro de um sistema neoimperialista, da produção do conhecimento. Então, essa ideia de decolonialidade do saber, a noção do Walter Mignolo, do próprio Boaventura Santos, está presente nessa proposta aqui da Arlene Tickner. Então, nós temos uma ideia de que o Sul, um sistema minimamente estruturado de que o Sul produz conceitos tradicionais de relações internacionais, ou desculpe, que o Sul ele produz empiria, e o Norte produz teoria. E na realidade o que a gente tem, infelizmente, é que isso impossibilita a compreensão das realidades do Sul global de maneira adequada, porque se a gente utilizar as teorias do Norte de forma acrítica, nós vamos ter grande dificuldade, primeiro, de explicar as realidades dos países do Sul, se a gente usar uma noção estruturalista dos conceitos de Estado, anarquia, segurança, poder, de maneira homogênea, como autores mais tradicionais da área de relações internacionais têm utilizado para explicar o comportamento das grandes potências do Norte, a gente adotar para o Sul, a gente vai ter grandes dificuldades de explicar as realidades dos países do Sul global. Então, do ponto de vista empírico, difícil de encaixar, e do ponto de vista teórico, também difícil, porque, por outro lado, a gente tem dificuldades na produção teórica a partir do Sul. Essa relação centro-periferia se concretiza também em algumas particularidades. A ciência no Norte ela é complacente com relações assimétricas de poder. É muito difícil pesquisadores do Sul se inserirem em redes de pesquisa do Norte e produzirem coisas novas, teoricamente informadas pelas suas próprias proposições, de forma a disputar espaço. Então, vocês têm grandes mesas de congressos relevantes, como a ISA, International Studies Association, em que os teóricos do Norte discutem com teóricos do Norte. E as teorias do Norte, elas não estão necessariamente só explicando os casos do Norte. Não é uma teoria, não, a gente está aqui explicando os nossos casos, não. As teorias do Norte buscam universalismo e excepcionalismo.
buscam explicar não só os casos do Norte, mas os casos do sistema internacional como um todo. Enquanto as teorias do Sul muitas vezes buscam explicar só os casos do Sul. E aí a gente vai ver em alguns eventos, como esses mais prestigiados, algumas mesas sobre relações na América Latina, relações na Ásia, relações no leste europeu, relações na África, no Oriente Médio. Mas no momento em que vai se discutir teoria das relações internacionais como um todo, né, com essa perspectiva mais global e universalista, é claramente ausente a participação de pesquisadores do Sul global. E o Bruno Latour, aquele sociólogo do conhecimento que vai justamente trazer o conceito de imperial science, a noção de que existem centros de cálculo, né, que as periferias estão colocadas de forma de rede. Então, quais são os autores da periferia, a produção da periferia que vai ser aceita no Norte? Essa é uma questão importante. Até hoje, são aquelas teorias ou aquelas produções do Sul Global que se vinculam a redes, geralmente numa posição subalterna, vinculado àquele espaço, àquela região, então com competência sobre aqueles tópicos, não necessariamente sobre teoria como um todo. E aí, essa ciência do Norte tem condições de se expandir, se espraiar ao longo do planeta. Então, o nosso debate sobre teoria de relações internacionais geralmente é fundado em teorias do Norte. A gente tem, mesmo nos manuais de teoria de relações internacionais no Brasil, pouquíssimos lidam com questões vinculadas às teorias do Sul, às teorias da América Latina, com exceções, né? Bernal Mesa, né? O Rapoport tem algumas discussões sobre teorias do Sul, o próprio Amado Servo, né? Mas em geral nos manuais de teoria de relações internacionais do Brasil não se fala quase nada sobre teorias do Sul global. E quando discute pós-colonialismo, vai discutir o pós-colonialismo produzido na metrópole, na ex-metrópole, e não o pós-colonialismo que é produzido, né, nos próprios países do Sul global. E isso produz, na realidade, reproduz uma relação, né, de dependência, né, e reproduz a própria realidade. Então a gente usa teorias do Norte, que são necessariamente que marginalizam necessariamente o Sul e as realidades do Sul, e a gente acaba achando isso normal, reproduzindo essa visão, que não precisamos necessariamente entender nossa realidade, né? Precisamos reproduzir o que eles estão falando. Então, é essa naturalização também do conhecimento das relações internacionais que prejudica a nossa área. E tentando produzir também coisas que sejam compatíveis com aquilo que a ciência ocidental geralmente produz, né? E não alternativas necessariamente à ciência ocidental. Não que a gente precise romper com todos os pressupostos da ciência ocidental, mas será que a gente tem se questionado se a gente está produzindo uma ciência realmente com os nossos interesses ou com os nossos os elementos que a gente realmente gostaria de produzir, ou se a gente está sendo condicionado a produzir teorias na forma que a ciência do Norte reproduz e estrutura para nós. O Walter Mignolo lida com essa noção de divisão, então, do trabalho, o Norte sendo um produtor primário de bens finais e teorias científicas, ou seja, como se fosse produtos industrializados, e o Sul é fonte de produtos primários, commodities, né? Dados, expertise local, na melhor das hipóteses, expertise local sobre o país. Então você vai ter um livro, sei lá, sobre regiões, né? Complexos regionais de segurança. 2 autores lá da Europa vão produzir isso, e no máximo os autores do Sul global vão ser aqueles autores que vão mostrar dados, vão ser referenciados justamente para
sustentar aquela teoria que eles estão propondo, mas não necessariamente para discutir a teoria, para debater a teoria e os seus fundamentos. Apenas referenciados como fontes de dados. E isso tem muito a ver na estrutura de pesquisa, na estrutura mobilizada para a ciência nos países do norte, em comparação com as estruturas mobilizadas para a ciência nos países do sul. Isso é muito relevante. As questões materiais vinculadas à ciência e ao desenvolvimento da ciência são muito constrangedoras, talvez determinantes desse problema. Eu já vou mencionar isso logo mais. Então, as constatações empíricas que a gente tem, né, nessa situação, né? A gente tem um ensino de relações internacionais mais desenvolvido nas universidades do centro. A gente tem mais doutores nas áreas específicas de ciências sociais e ciências humanas que a gente trabalha. Mais pesquisa, mais financiamento de pesquisa, mas a pesquisa se torna uma profissão realmente estável, valorizada socialmente, com credibilidade, o que não é necessariamente o caso aqui nos países periféricos. Esses jornais, inclusive, acabam também valorizando muito a pesquisa produzida no centro, porque geralmente tem mais qualidade do ponto de vista de acesso a dados, de processamento linguístico, de revisão, de linguagem também vinculada ao próprio journal. Esses journals, inclusive, estão vinculados a algumas universidades, alguns autores e professores dessas universidades do norte. E a Arlene Tickner vai justamente mostrar, pega os principais journals da área de relações internacionais, você vai ver que quanto mais teórico, menos publicações de autores do Sul Global. Autores do Sul Global são autores de estudos de caso e não necessariamente produzindo teorias ou minimamente comparações ou generalizações de médio alcance para a área, né? E ela também menciona a questão do peer review preconceituoso, né? Que quando você não adota um tipo de teoria, um tipo de metodologia específico, você é banido da revista, ou a revista nem passa para o peer review, para a avaliação de pares, né? O editor já elimina, já vê que é estrangeiro ou estrangeira, já inclusive menciona em alguns momentos os problemas de falta de habilidade com a língua da revista, como o inglês. Então, esse problema linguístico é importante. A Arlene Tickner fala no artigo dela, inclusive, que ela tem o inglês nativo, foi alfabetizada em inglês e desde cedo. E mesmo assim, com inglês de altíssima qualidade, ela foi rejeitada em alguns periódicos que diziam que o inglês dela não era um inglês adequado, né, não era nativo e adequado para a revista. Então existia possivelmente algum preconceito de origem ali, não necessariamente empiricamente verificado em algum equívoco linguístico do trabalho dela. Então isso tem muito a ver com a questão das estruturas, né, que são criadas, né, nessa distribuição de recursos, de capacidade institucional, de número e qualidade de doutores, né, desenvolvimento econômico dos países, inclusive, mas sobretudo o direcionamento desse desenvolvimento para a área de educação e ciência e tecnologia. A gente vai ver, se a gente for ver esse gráfico aqui, esse mapa, né, o mundo dividido, né, em cores, e as cores mais escuras é o número de pesquisadores e pesquisadoras por milhões de habitantes. O azul mais escuro está entre 6 e 7.700, né, 7.700 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. E aí você vê que é justamente no norte, né, com países do norte geopolítico, nesse caso aqui, sempre lembrando que o norte não é necessariamente o norte que nós falamos aqui nessa discussão norte e sul, né, do ponto de vista centro-periferia.
o norte não é o norte geográfico, né? Então acima do Equador, já estamos aqui, quer dizer que o México está no norte. Não é o caso, porque nós lidamos com o norte do ponto de vista político, social e econômico, e o sul político, social e econômico. Um elemento que integra a maioria desses países é o fato de terem sido colonizados. Então, nós temos aqui países do sul que poderiam ser lidos como países do norte geopolítico, geoeconômico, como o caso da Austrália. E nós temos países do norte que poderiam ser lidos como países do sul, a China, né? O próprio México, então, países do norte da África, que poderiam ser lidos claramente como países do sul geopolítico e geoeconômico. Aqui temos também uma figura de áreas que são formadas, e países do norte também têm uma valorização, né? Não é porque é um país do norte que você vai ter necessariamente mais pesquisadores na área de engenharia e ciências duras, as ciências naturais, ou seja, não é porque você é um país do norte que você vai desconsiderar outras áreas, as áreas de ciências sociais e humanas. Na realidade, você tem uma divisão quase que paritária entre áreas de ciências sociais e humanas, inclusive os países do norte, né? Também as questões de formação de PhDs, né, de doutores. Então você tem os países que têm mais formação, China, Índia, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. Isso importa bastante. Nos últimos anos isso tem aumentado, inclusive tem acompanhado. O caso da China aqui, aumentando consideravelmente desde os anos 80, né? Justamente a ideia de ciência e tecnologia como parte, né, das 4 grandes modernizações de Deng Xiaoping. Então isso fez diferença na formação de um corpo educado, né, do ponto de vista de instrução, né, na China, e isso impactou certamente no desenvolvimento econômico. Aqui nós temos alguns indicadores vinculados à pesquisa e desenvolvimento, os gastos, né, absolutos, brutos, em educação, né, doutorados, e intensidade, né, que é pesquisa e desenvolvimento sobre o PIB. Alguns países que investem bastante, né, Estados Unidos, União Europeia, China aumentando significativamente, e a China aumentando não só em termos absolutos, mas termos proporcionais, né, relativos à população. Os Estados Unidos também aumentando nos últimos anos, Coreia do Sul, o Japão se mantendo relativamente estático nos últimos anos. E doutorados, né, Estados Unidos, a China aumentando assim, exponencialmente o número de doutores em seu país. Então percebam que essas estruturas também afetam a capacidade da gente propagar os nossos conhecimentos que são aqui produzidos. Não é apenas uma questão de acesso a revistas ou de bloqueio. Isso pode existir, mas também é a capacidade que a gente tem de pressionar, de produzir conhecimento válido e coerente, né, em massa, em grande escala. Aqui o Times of Higher Education são indicadores bem interessantes, vocês podem procurar procurar na internet, indicadores que são atualizados anualmente. Então, top 800 das universidades. O Brasil tem 17, mas se pega um país como China, 37, Alemanha, bem menor que o Brasil, 37, né, entre as 800, e Estados Unidos 147 entre as 800. Mas aí se você vai pegar uma análise das 800, ok, mas aí elas estão em qual posição do ponto de vista do ranking, né, de instituições pelo número de pesquisas produzidas, números de autores, números de alunos, investimento, output da instituição. Então, se a gente for
pegar, né, as 3 mais, né, de cada região, a gente vai perceber onde que se situam. Na América do Norte, elas estão entre as top 10, no Reino Unido top 10, na Europa elas estão no top 30, na Ásia elas estão no top 50, na Oceania elas estão no top 60, na América Latina elas estão no top 400, top 300, 400. E inclusive na África, pasmem, né, por causa da África do Sul, desenvolvimento de universidades vinculadas à colonização britânica e também com bolsas geradas pelo próprio Reino Unido, você tem universidades no top 300, 350, acima das universidades. A Universidade de Cape Town, ela é 120, top 120, ao contrário do Brasil ou da América Latina. Então, instituições no top 800 por região. A gente vê Europa, América do Norte, Ásia e aqui América do Sul, coitadinho. Isso é bem importante para explicar também a capacidade de inserção das nossas pesquisas. Voltando aqui, nós temos também, né, 500 universidades a partir do Students Eye. Esse é um outro indicador bem interessante, que é tipo como se fosse aquele top of mind, né? Só que daí das universidades. E dentro dessa divisão, a América do Sul fica aí com 1% das universidades a partir desse índice do BBC. Vocês podem ir atrás para ver como é que é formado esse índice, porque aqui não tem muito tempo. Vamos para a próxima. Aqui. Esse é um elemento bem legal da Times Higher Education, porque está dizendo, está nos explicando como é que se faz, como é que é a média das 200 universidades, top 200 das universidades. O que elas têm, né? O que a Baiana tem aqui? O que essa universidade tem que os outros não têm? Eu colocaria algumas questões bem importantes. Bom, além do número de estudantes, número de staff, basicamente o que a gente já tem nas nossas universidades públicas de ampla escala. Aqui a Universidade Federal de Santa Maria tem mais estudantes e mais staff, inclusive, que a média desses top 200, tá? Student to Staff Ratio também permanece basicamente o mesmo, tá? Não tem muitas mudanças. O que elas têm, né, é uma diferença de investimento, tá? O investimento específico de cada universidade. Você tem a renda da universidade por aluno, ou seja, quanto que ela ganha por aluno, nesse caso seja do próprio aluno ou seja do governo, do estado. Então ela ganha 70 mil dólares anuais por aluno. E quanto que ela ganha, ou disponibiliza para o staff, qual é o salário específico do staff. E aqui, ou seja, quanto do orçamento está vinculado, né, por staff. E aqui 943 mil. Tem que ver esse dado aqui para ver se bate mesmo, anuais. Tá? Cidades que remuneram muito bem o seu staff, muito bem o seu investimento em estudantes. A questão dos papers publicados, isso é importante, mas eu colocaria duas outras coisas importantes também. A ideia da universidade, ela ser naturalmente internacional. Primeiro, ela ser antiga, uma universidade bem instituída, que tem anos de existência, anos de experiência institucional. E ela tem uma grande parcela, né, 1/5 da universidade de international staff, um staff internacional, justamente para lidar com international students, estudantes externos que vêm para a universidade. Então, um grande incentivo à internacionalização nessas universidades, não só de estudantes
mas de profissionais também. Isso é muito relevante, tá? Aqui, papers, né? Termos de país, então os 40 mais países com mais números de papers publicados. Então, quanto você tem nesse ano aqui de 2010 especificamente, nos Estados Unidos 310.206 papers publicados, no Brasil você tem 27.000 papers publicados. Mais de 10 vezes os Estados Unidos têm papers publicados no Brasil. E aí países pequenos como Espanha, Itália, França, com mais papers publicados que no Brasil. China, 142. Pra você ter uma ideia do output científico também, do output de produção, né, e divulgação dessa produção. Aqui também o output científico, também tem outras informações, vocês podem dar um pause aí e verificar também, porque não temos mais tanto tempo. Se a gente fosse fazer um gráfico mórfico, né, e colocasse os dados como critério de morfologia do gráfico, então se o tamanho dos nossos países fossem derivados função do número de papers publicados em 2001, o Brasil seria essa tripinha aqui, a África toda seria essa tripinha aqui, os Estados Unidos seriam um gigantão, a Europa um gigantão. Mesma coisa se a gente tivesse a distribuição ou o formato, né, o tamanho da área dos países derivado, função da pesquisa científica, do crescimento da pesquisa científica, também a mesma configuração. O Brasil um pouquinho maior, né, pelos investimentos que vão correndo ao longo do tempo, mas do ponto de vista do output ainda muito pequeno. Outros dados aqui do Economist. O Economist também tem algumas informações bem legais, né? A qualidade da inovação, quanto que essas inovações elas estão vinculadas à universidade, a inovação do ponto de vista da pesquisa, a inovação vinculadas em patente e a citação. Geralmente a gente tem um padrão, né, que é uma distribuição quase equânime, né? Pesquisa universitária, constituição de patentes e ampliação das citações. Alguns países têm investido mais em patentes, né? Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Suíça, mas existe certo equilíbrio. Alguns países estão claramente defasados, né, nesse tripé específico da inovação, qualidade da inovação. O Brasil é um deles. Você tem muita pesquisa desenvolvida na universidade, ou muita, né, proporcionalmente para o Brasil, mas muito pouco em relação aos outros países do mundo, né? Então, você tem uma pesquisa científica que é pequena em relação aos demais, mas é muito grande em relação ao número de patentes e o número de citações. A gente tem aumentado o número de citações nos últimos anos, mas o número de patentes é muito pequeno ainda, e o número de citações e também o número de pesquisa universitária pequena. Então, assim, aquela ideia que a gente o Brasil produz, as universidades estão muito boas, então agora a gente para de investir na universidade e vai investir em patente e citação. Ótimo, a gente vai se tornar a Hungria, né? Que é isso aqui, essa coisinha aqui, é equilibrado, mas tudo basicamente irrelevante do ponto de vista da produção em escala que a nossa população tem condições de produzir, que a nossa sociedade requer, porque a nossa sociedade é desigual, a sociedade precisa de produção e riqueza a partir derivada das universidades, da pesquisa pesquisa e desenvolvimento. Aqui também citações, né, ao redor do mundo, e aí a comparação entre a década anterior, né, meia década, né, 99, 2003 e 2004, 2008, como a China cresceu,
né, do ponto de vista das citações, né, quantas citações têm sido colocadas em periódicos internacionais, em periódicos científicos. Tá? Outra questão é a razão, né, a taxa. Opa, chegou um tiozinho aqui, um gatinho. Outra questão é a razão do número de jornais publicados por pesquisadores em relação, em inglês, em relação àqueles da língua oficial de 8 países diferentes. Então, a gente tem mais artigos sendo publicados em inglês em vários países. Então, um grande investimento em publicação, né, em inglês em relação às línguas locais. Tem sido um investimento, ou pelo menos a manutenção aqui nos últimos anos. Né? No Brasil, ao contrário. A gente tinha, justamente porque aumentou o número de artigos publicados localmente, por causa da expansão das universidades, a proporção de artigos publicados em inglês acaba caindo, porque ela não cresce na mesma quantidade. Mas então você tem que ter um incentivo para transformar também esse conhecimento local em um conhecimento mais globalizado, tá? Sobretudo na área de relações internacionais, né? Outra questão são a questão das hard sciences e soft sciences, como artes, humanidades e ciências sociais. A gente tem aqui, o que eu acho interessante, né, é que muitos países que estão num processo assim, de inovação, de crescimento econômico, eles colocam as ciências físicas, né, tecnológicas, como sua prioridade no investimento, né, do ponto de vista dos artigos publicados. É claro que existe estruturalmente uma diferença entre as áreas duras e as áreas soft, vamos assim, porque nas áreas duras a produção do conhecimento é incremental, muito incremental. E o conhecimento, o meio principal de publicação é em artigos científicos. Nas ciências sociais, artes e humanidades, a produção do conhecimento científico não é necessariamente veiculada por artigos científicos. Nas artes, você não precisa ter um artigo científico para produzir arte. Você pode produzir a arte em si, e um livro, uma obra. E nas humanidades, nas ciências sociais, você tem uma produção muito importante em livros. E isso é algo super relevante, né, para se notar. E mesmo assim, você tem alguns países, como Espanha, país envolvido, como aqui pela língua, né? Aqui pela língua. Então, algumas publicações em português, né? Você tem mais publicações em artigos científicos de social sciences, artes e humanidades, né? Mesmo assim, embora você tenha alta aderência das ciências físicas, né, a artigos científicos, ao contrário, por exemplo, do chinês, né, em artigos publicados em chinês. Mas artigos publicados em francês, você tem uma grande quantidade também, né? Das línguas latinas você tem uma grande quantidade, geralmente, de ciências sociais, artes e humanidades. E espanhol, mesma coisa. E em inglês, você tem uma grande presença de artigos na área de ciências físicas, né? Ou ciências naturais e tecnológicas. Chinês também atualmente. Número de acesso aqui, vamos para os jornais, né? Acessos a Open Journals. Isso tem uma questão bem importante sobre a distribuição de conhecimento, né? Acesso ao conhecimento. Até bem pouco tempo a gente não tinha acesso a artigos científicos de grandes revistas se não comprasse ou assinasse a revista, ou se a biblioteca não assinasse ela em meio físico. Hoje, muitas das grandes revistas estão aderindo ao Open Access, né? A ideia de acesso aberto. As revistas brasileiras, a maioria, está em Open Access, mas muitas revistas operadas por grandes editoras ainda, na Europa, sobretudo, têm grande dificuldade de promover Open Access. Mas, mesmo assim,
Esse processo tem sido ampliado. O Brasil é um dos países com mais jornais Open Access, política pública fundamental. Né? Na África você vê impressionantemente países com mais desigualdade ou com mais pobreza, são justamente os países que não promovem Open Access. Mas se a gente for ver as grandes revistas, os grandes periódicos da área, eles geralmente não têm Open Access na nossa área. International Organization, International Security, International Studies Quarterly, International Review of International Relations, International Studies Review, European Journal of International Relations, todos pagos. E aí, o que a gente tem hoje que não tinha antigamente é a possibilidade, né, de Pirate Papers, que não necessariamente estou fazendo uma apologia a isto, mas há, né, grande movimento de acesso de periódicos pagos por meio de plataformas pirate, como Sci-Hub, e mesmo de livros como alguns sites russos e tal, que você tem condições de acessar. Nesse caso, você vê que mesmo esses pirate, pareceria que os países mais em desenvolvimento seriam os grandes demandantes, né, do acesso à pirataria, mas na realidade você tem bastante demanda nos Estados Unidos e bastante demanda na Europa, né, de pessoas no Reino Unido, pessoas na Itália, na França, na Espanha, Portugal, acessando a Alemanha, acessando pirataria. Por quê? Porque muitas vezes os journals, você precisa de acesso à universidade. Muitas vezes esses journals, eles são caríssimos. Também existe uma pressão para que esses journals se tornem open access. A União Europeia, a Comissão Europeia, nos últimos anos estabeleceu, acho que foi em 2016 mesmo, estabeleceu a necessidade das editoras de periódicos científicos terem um plano de, em 5 anos, estabelecer o Open Access para todos os periódicos científicos que estão na Europa. E justamente algumas das editoras mais importantes, como a Taylor & Francis, pressionou o Reino Unido, inclusive, para o Brexit, para que não tivesse que colocar essa estrutura de Open Access nos seus jornais. Então, olha, é uma disputa política muito importante que envolve acesso ao conhecimento. E aí, na área de relações internacionais, tendo em vista esse contexto internacional de constrangimentos à produção do conhecimento, a gente tem algumas discussões, umas respostas em relação à falta de acesso das nossas teorias, ou do que nós produzimos nos países do centro. Então, primeira resposta que a Arlene Tickner coloca é o foco em estudos descritivos, ou seja, dizer que teoria não é importante. Então a gente descarta a teoria é coisa de países do centro, é só ideologia e não vou usar a teoria. E aí a gente acaba descartando teoria, foca em estudos descritivos, inclusive estudos que têm um objetivo político ou de políticas públicas que não discute teoria especificamente, né? A gente faz pouco debate teórico, simplifica muito as análises teóricas. E isso, a ironia disso é que acaba que a gente não conhece teorias de maneira profunda e não consegue criticar efetivamente as teorias que estão ali. A gente se separa do debate, se exclui do debate, se automarginaliza e não produz crítica consistente, contundente contra as teorias que estão. E fora essa estratégia principal, que seria a estratégia da fuga, nós temos também outras 3 que a Tickner fala. Uma delas é a acomodação, ou fit-in, que é uma resposta majoritária daqueles que não se excluem do debate teórico. E esse fit-in envolve o reconhecimento, né, de centro e periferia e a tentativa de, justamente como eu tinha falado anteriormente, de se colocar dentro das redes do centro de modo como um cidadão de segunda classe, assim, né? Então eu tenho alianças com o centro, eu sei que eles nunca vão me chamar para um debate teórico, efetivamente, é muito difícil, né? Eu vou ser one in a million, né? 1 em 1 milhão,
E eu admito esse status e tento se posicionar na semiperiferia como um elo da rede, um nó da rede. Então, é uma sombra de uma rede já estabelecida. Para onde eu vou cursar meu doutorado, onde eu vou cursar meu pós-doc, vai ser também determinante em relação ao que eu vou, a estratégia que eu vou adotar. Outra questão, dominação por convite. Né? Nesse caso, não é necessariamente o fitting in, que é a ideia de que eu vou adotar os standards, né? Ou, digamos assim, que eu vou ser o representante do realismo aqui na minha região. Você faz aliança com a intelectualidade dominante, né? E, na realidade, você se coloca como em uma postura em que você representa, né, uma elite no Sul, você tem alianças com o centro, né, e você se alinha com a intelectualidade dominante, mas não necessariamente se filiando a uma corrente. Você pode até se tornar uma elite local, que tenha um pensamento localizado e tal. Alguns pesquisadores, por exemplo, do pós-colonialismo, adotam essa perspectiva. Então, você se alinha com o centro, você às vezes vai estudar nas universidades do centro, você começa a trabalhar no centro, inclusive, e se torna uma voz da periferia, mas que não necessariamente é inclusiva em relação às outras vozes da periferia. Você reproduz essa relação centro-periférica ali e muitas vezes não dá o papel de sujeito para os demais que estão naqueles países que você inclusive abandonou, né? Então é aquela coisa do pós-colonialismo, você está no centro, enquanto os demais, você é um representante do Sul no centro e os outros do Sul basicamente não têm acesso, né, ao conhecimento e à propagação da sua produção porque não estão no centro. Então é dominação por convite, você realiza a dominação também, mas de forma também ligada, o que é diferente do fitting in, que você não está necessariamente se filiando a uma corrente. Tá? A desconexão, então, é você romper com parâmetros do centro, né, e você produzir teorias que não necessariamente vão ser submetidas ao centro, você ser inclusivo no processo de produção de teoria, e muitas vezes tem um problema que daí você, ou a sua leitura vai ser distorcida quando feita por pesquisadores do centro, ou você tem um alcance muito limitado, sobretudo limitado ao nível local, para tanto produzir teorias, para explicar realidades, quanto para a propagação, né, o impacto do que você faz. E aí, tendo em vista essas respostas, as categorias e os programas de pesquisa mais amplos, né, das relações internacionais são produzidos pelo Norte, né, com alto elitismo e etnocentrismo. E, embora hoje a gente tenha alguma possibilidade de mudança com a ascensão de alguns países emergentes, com recursos para pesquisa, a conscientização de que na periferia, né, a produção também é necessária, a reapropriação da nossa própria autoestima, a ideia de que a gente pode sim produzir teoria de relações internacionais, pode produzir conhecimento relevante não só para nós, mas como para o mundo. E uma das colocações aqui que a gente pode discutir, daí eu coloco para a gente discutir mais nas perguntas da aula e também na aula presencial, porque o nosso tempo já esgotou há alguns minutos, eu diria algumas horas já, não, mas alguns minutos, é a solução que o Amado Servo coloca, né? O professor Amado Servo tem uma ideia de que é uma visão epistemológica de que teorias, o problema são as teorias, né? As teorias são um problema, porque as teorias são ideológicas. Então a gente deveria usar os conceitos, né, que são menos universalizantes, mais regionalizados,
que é uma perspectiva muito tá entre o delinking, né, a desconexão, né, e se a gente for colocar a visão anterior, aquela de que a teoria não é importante. Minha grande discussão aqui, que a gente deveria fazer presencialmente, né, é se os conceitos realmente são capazes, primeiro, de substituir teorias. Segundo, se só as teorias podem ser influenciadas e impostas, os conceitos não. Né? E se utilizar os conceitos a partir dessa visão localista, influenciada por políticos, opiniões políticas, pela história local, ela realmente cumpre com uma ideia de ciência do Sul, que vai compreender relações internacionais do Sul. Se ela não nos leva para o relativismo, né, sempre presente, ou seja, eu não posso compreender o Brasil se eu não estudar os conceitos que foram formulados pelos políticos brasileiros. Né? E eu nunca vou conseguir compreender as relações da Argentina, ou da África do Sul, ou da Nigéria, com teorias produzidas no Brasil, ou surgidas dos estudos de caso do Brasil, né, o estudo de caso brasileiro. Então, esse localismo, será que ele nos ajuda ou nos atrapalha? Então, essas discussões eu acho que são importantes. Eu não vou aqui não vou fazer aqui a apresentação do artigo em si, fica para a leitura de vocês, mas são essas as questões, né? Será que os conceitos substituem as teorias ou os conceitos não seriam parte de teorias? As teorias não contêm os conceitos em si, justamente, e é possível a gente produzir conhecimento só a partir de conceitos e não de teorias. Por que colocar as teorias no lixo, efetivamente? São perguntas importantes. Se quiserem dar um pause e ver algumas das discussões, fiquem à vontade, mas vamos deixar isso para uma discussão mais presencial e também nos debates ali do questionário da aula de hoje. Certo, queridos e queridas, obrigado pela atenção. Espero que a aula de hoje tenha sido produtiva, tenha despertado algumas perguntas, questionamentos da parte de vocês para desbravar esse campo tão rico, tão estimulante e ao mesmo tempo tão complexo da sociologia do conhecimento, aqui especificamente aplicado à disciplina de Relações Internacionais. Bom trabalho a todos, espero que tenham condições de realizar as leituras e fazer os exercícios destacados, e fico à disposição para qualquer questão. Um abraço e até a próxima.